Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 18 de junho de 2024, estava olhando agora há pouco, a nossa Bolsa está operando ainda abaixo dos 120 mil pontos, mas ela está operando de uma forma bastante estável. E na construção desse conteúdo, agora são quase 13h30 da tarde, eu praticamente levei umas 9 horas para construir esse conteúdo. Espero que eu tenha tirado a essência do que eu pretendo trocar de informação aqui com você, porque ele vai na linha de que talvez essa não seja a melhor hora para se sair na nossa Bolsa de Valores, e de fato é isso que tem acontecido com os investidores. Nós vamos dar uma olhada como é que nós abordamos essa questão e o entorno que tem dessa ideia. E antes de ir ao ponto crucial, vamos começar passo a passo nessa construção com essa notícia que saiu na Infomoney. Ela é assinada por Vitor Azevedo e ela é do dia 17/6/2024, portanto, ela é do dia de ontem. E veja que o real ele ultrapassa o peso argentino e agora o Brasil passa a ter a pior moeda entre os emergentes. Já vou explicar para você aonde que isso aqui vai afetar. Então, o real vem se desvalorizando muito além dos demais emergentes. Mais aqui embaixo, a gente consegue enxergar como que foi a desvalorização, e essa é uma desvalorização do acumulado de 2024. Então veja aqui que o Brasil está aqui em cima e se desvalorizou frente ao dólar. Como é que eu sei disso? É nesse YTD, que é do início do ano até agora. Então, agora ele está se referindo ao dia 17. Então, o real ele se desvalorizou 10,5%, 10,54%, enquanto que o peso argentino 10,48%. Depois nós temos a Turquia e aqui embaixo a Hungria, que se desvalorizou 5,7%. Então, dos emergentes, desses que estão listados aí, foi a moeda, o real, o que mais se desvalorizou. E tem o entendimento que a perspectiva em juros mais altos ou juros altos por mais tempo nos Estados Unidos foi o principal causador do enfraquecimento do real. Eu já vou explicar o que isso aí implica para nós aqui internamente. Os recursos saindo do Brasil para alocar em dólar nos Estados Unidos fazem com que a nossa moeda desvalorize. E aí traz algo no entorno disso. Então imagina que tem muitas commodities, muitos produtos que são comprados fora do Brasil e são vendidos aqui dentro. Se o dólar sobe, ou melhor, se a moeda, no caso a nossa moeda se desvaloriza, nós precisamos de mais real para fazer essas compras. Quando a gente precisa de mais real, de alguma forma tem a percepção de uma maior injeção de moeda na nossa economia e, consequentemente, tem um aumento inflacionário. Os juros americanos são considerados a taxa livre de risco no mundo. E se a gente for comparar os juros dos Estados Unidos, eles estão agora na casa dos 5,5%. Então, digamos, se é livre de risco, mais livre de risco, esse é o parâmetro, 5,5%. Já aqui no Brasil, a gente percebe que o nosso juro, a taxa Selic, está em 10,5%. Se nós subtrairmos esses 10,5% desses 5,5%, então nós vamos ter aquilo que eles chamam de spread, que é essa diferença, que vai estar em 5 pontos. E veja que esses 5 pontos aqui é menor que aquele 5,5 americano, que é o mais estável. Então, esse é o fator que faz com que exista essa fuga de capital que a gente tem observado nos últimos tempos. E segundo essa reportagem, o que mais influencia nisso é exatamente a desancoragem fiscal, que também levou uma desancoragem inflacionária. Veja, olha os efeitos que começam a acontecer. E a visão do mercado recente vem trazendo a perspectiva de que a inflação brasileira deve avançar. Isso porque a gente olha essa percepção dentro do Boletim Focus, que a gente normalmente comenta aqui semanalmente no canal. Bom, mas esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto que nós vamos observar está aqui no Estadão e Investidor. É uma notícia assinada por Daniel Rocha e ela é também do dia de ontem, dia 17 de junho de 2024. E veja que nessa reportagem, até o pior investimento financeiro ganha da bolsa no ano. O pior investimento financeiro é a poupança, tá? As poupanças sempre foram classificadas pelos analistas como o pior investimento do mercado financeiro. Praticamente tem uma concordância com relação a esse aspecto da nossa poupança. Veja aqui, se nós olharmos em termos de rentabilidade, aqui está mês a mês do ano de 2024 até o fechamento do mês de maio. Em janeiro, a poupança aqui, 0,6, 0,54 em fevereiro, 0,53 em março, 0,60 em abril e 0,55 em maio. Enquanto que o Ibovespa ele teve menos 4,79 em janeiro, depois quase 1% subiu em fevereiro, depois perdeu 0,71 em março, perdeu mais 1%, 1,7% em abril e mais 3% no mês de maio. Se nós tivéssemos investido, e aqui tem um comparativo porque essa matéria ela classifica o curto prazo e o longo prazo, que dá até para a gente separar isso exatamente aqui, nesses dois quadros que eu vou deixar marcado aqui. Um vai ficar em azul e o outro, não sei que cor é essa aqui, eu acho um cor-de-rosa. Bom, enfim, não sei que cor é, mas parece um cor-de-rosa. E aí, o que acontece aqui? Se nós considerarmos o ano de 2024 e se nós tivéssemos colocado R$1.000 no Ibovespa, nós teríamos perdido R$90,08, porque o Ibovespa ele teve uma perda aqui de 9,8% e nós estamos considerando isso até o mês de maio, finalização de 2024. Já se tivesse sido colocado na poupança a 2,9%, então para aqueles R$1.000 que nós tínhamos, nós teríamos R$1.000 e R$28,65. Teríamos R$1.028,65. Porém, nós estamos considerando apenas os primeiros 5 meses do ano. Já se nós considerarmos 10 anos, o retorno em 10 anos, ou seja, de 10 anos até o mês de maio, no caso, o Ibovespa ele teve um rendimento aqui de 160,5%. Então, nós teríamos lá no final R$2.600. Enquanto que na poupança, se deixado por 10 anos, teria aqui 79,6% de rendimento e nós teríamos R$1.795, mostrando aqui, nessa reportagem no caso, que a ideia do longo prazo para a Bolsa de Valores ela é bem mais consistente. Por isso que talvez nessa reportagem ele considere que o momento é mais de oportunidade na Bolsa do que na condição que a gente vê. Em que pese a queda do Ibovespa, aqui, em 9% em 2024, o que desanima boa parte dos investidores e que eles acabam, no curto prazo, vislumbrando ganhos maiores e dessa forma migrando para a renda fixa. O que os analistas vêm a reforçar é que essa depreciação, eu falo também essa palavra, depreciação nesse momento, sinaliza um momento de oportunidade para investir em ações a preços mais acessíveis e assim poder ter ganhos maiores, principalmente aqui falo do médio prazo, mas eu acredito que principalmente no longo prazo. Isso porque eles vão considerar o horizonte até o final desse exercício ainda. E aqui talvez uma questão distoante, porque fora da questão do investimento, existe uma guerra política. E nós temos esse instituto aqui chamado ICL, e lá eles têm um site sobre notícias. O ICL significa Instituto Conhecimento Liberta. Embora, pelo que eles informam, às vezes eu acho que ele parece mais que é o Instituto Fake News acaba aprendendo. Mas ela é uma reportagem de hoje e não tem assinatura, então vou considerar que é da própria redação desse site. E aqui é o seguinte, interessante uma coisa que está acontecendo. Baseado em denúncia do ICL, então Instituto Fake News lhe mantém preso,
Instituto Conhecimento Liberta, que é o nome correto, o Ministério Público, então eles fizeram uma denúncia, e o Ministério Público, junto com o Tribunal de Contas da União, vai agora, ou está querendo agora, apurar possível manipulação de bancos sobre a Selic. Então, para a gente entender, o Instituto faz a denúncia. Quem é que recebe e toma medidas? O Ministério Público junto com o Tribunal de Contas. Então, é assim que vai discorrer. Eles estão levando em consideração o aumento dos indícios de que pode estar havendo manipulação de índices macroeconômicos. Então, índices macroeconômicos a gente vê aqui no canal com frequência, né? A própria Selic, o IPCA, o PIB, o déficit fiscal, o déficit nominal, a relação disso com o PIB. Então isso aí tudo vão formando esses indicadores macroeconômicos e é baseado nisso que a gente vai conduzindo as nossas ações dentro do mercado. Então o Tribunal de Contas da União, motivado pelo Ministério Público, ele está com uma representação, ou seja, o Ministério Público ele entra com uma representação motivando o Tribunal de Contas da União, que é mais ou menos, ele tem um comportamento muito parecido com o Judiciário, ele precisa ter uma motivação, para que através dessa representação, né, ele venha apurar possível influência de bancos e instituições financeiras na definição de índices por parte do Comitê de Política Nacional, que é o Copom, e que faz parte do Banco Central. Tem alguns detalhes aqui, onde o subprocurador, que foi quem entrou com a ação, ele tem a preocupação com o Boletim Focus, esse que nós estudamos aqui, que coleta as expectativas do mercado sobre a taxa básica Selic, o câmbio, produto interno bruto e inflação. Ou seja, ele considerou aqui nesse caso esses indicadores macroeconômicos. E ele revela aqui uma preocupação, o fato do relatório estar divulgando tais projeções. Então aqui vamos gravar essa palavra aqui. Ele entende que o relatório está divulgando essas projeções do mercado, fazendo uso de dados de entidades privadas e de grandes instituições financeiras. Então, ele está dizendo assim, olha, o Focus traz uma conjugação das projeções dessas instituições financeiras do setor privado. E aí aqui tem a peça de apelação que ele fez e onde está escrito isso. E o que ele coloca aí? A possibilidade de um risco moral do efeito do relatório Focus nas previsões que deveriam ser elaboradas pelo Banco Central. Então, olha só, e aqui de novo, né, ele volta com a palavra previsões. E veja que eu deixei marcado ali o risco moral. O risco moral é o seguinte, eles chamam de moral hazard, que é o seguinte, existe um lado que tem muita informação, e tem um outro lado, aqui nessa parte, que tem pouca ou quase nenhuma informação. Este lado pega um pedaço dessas informações, fornece, aí pode ser através da mídia, pode ser através de propaganda, fornece para todos, de forma que esse lado que tem pouca, ele acaba assimilando aquela informação e a partir daí tomando suas decisões. É isso que é chamado de risco moral. Por que é risco moral? Aí eu confesso que não sei, mas é disso que se trata. Portanto, o que ele está tentando correlacionar é que as instituições financeiras, de forma interessada, propulsionam essa informação de aumento da Selic e, baseado nisso, causa, então, para quem está desinformado, uma espécie de precipitação ou até tomada de decisão com base em informações parciais que estão divulgadas e assim acaba prejudicando a economia como um todo ou pelo menos indo apenas em benefício desses que estão passando a informação. É disso que ele está falando. Então veja bem, se a taxa de juros básica que conduzirá à relação financeira no país é definida levando em consideração, de novo a palavra, previsões dos próprios agentes que irão
reger tais relações, vejo que se pode estar diante de uma gama de possibilidades de manipulação dos índices para essas instituições. Eu não posso dizer assim que ele construiu uma ideia que parece que tem algum sentido, tem alguma lógica aqui. Porque dizer que não é isso também ficaria forte demais. Mas eu acho que o fundamento, o início do raciocínio está meio equivocado, porque o Boletim Focus ele não é um documento de previsão, ele não serve para isso. O Boletim Focus é um instrumento que ele enxerga o tal momento e com base no momento. Pelo quê? Normalmente por decisões que são tomadas, principalmente aquelas que vêm do governo. E isso faz com que, olhando para esse conjunto, ele diz assim, olha, pode ser que tal coisa aconteça. Quem vai tomar a decisão, lá no final das contas, e essa decisão vai ocorrer, por exemplo, entre hoje e amanhã, entre o dia 18 e o dia 19, para a taxa Selic, continua sendo o Copom. Estão reunidos lá, existe uma expectativa do mercado, mas se, por exemplo, como a gente viu lá no início, por conta da fuga do capital, desvalorização do real, a nossa bolsa entre as piores, tem um conjunto, não é só isso. Essas pessoas, quando perguntadas pelo Banco Central para compor o Boletim Focus, elas vão ter uma visão, mas essa parte macro, ela não vem dessas pessoas. Entendeu? Então aí eu acho que a premissa, o início da conversa do Ministério Público, me parece assim, ela inicia equivocada. Então isso pode levar a uma decisão equivocada. E lá o Boletim Focus não é de previsão, ele não faz uma previsão, ele faz uma projeção. Ou seja, baseado nisso, olha, pode ser que aconteça tal coisa, inclusive com a chance de não estar em conformidade. Apenas está relatando um momento que nós estamos vivendo. E quem é que colabora para que haja maior tranquilidade, haja maior segurança, haja um melhor direcionamento? É o próprio governo. Na verdade, e quando eu digo governo, tem dois entes aqui principais que influenciam nisso. O Poder Executivo e o Poder Judiciário. E nós sabemos que, neste momento, nós temos um governo perdido e um judiciário que não nos passa segurança jurídica. É o que tem acontecido. E aqui ele vai para uma conclusão muito forte, né? Que isso aí possui o efeito. Até eu vou ler toda ela para você entender. Ademais, vejo que se pode estar diante de fatos que podem comprovar que a definição da taxa básica de juros do país em níveis estratosféricos, lembrando que em 2022, 2023 chegou a bater 27%, e hoje nós estamos em 10,5%, não possui efeito de controlar a inflação, aquela que nós vimos agora há pouco, que está dentro daquele processo de ascensão, conforme alega o Bacen, mas sim de quebrar o país enriquecendo alguns aplicadores do mercado. Eu acho muito forte dizer esse tipo de coisa. Na verdade, não sei se não tem alguma irresponsabilidade em fazer essa afirmativa, porque está faltando aqui explicar por que é isso. Por que dessa forma? Ele está dizendo que, baseado naquilo que ele viu, dentro da composição da ideia do que seria a taxa Selic, que está expresso no Boletim Focus, isso é influenciar as pessoas para que isso quebre o país e esses caras acabem ganhando. Eu acho muito forte e até gostaria que fosse explicado na peça isso que está faltando. Tá, mas de que forma que eles vão ganhar? Explica para nós de que forma. Isso aí não está nessa composição. Então veja que é uma coisa muito estranha o que nós estamos vendo. Motivado inicialmente por um instituto, que se você for ver toda a ideia que tem dentro daquele site que eu falei do ICL, você vai ver que é totalmente de apoio ao governo petista, especificamente petista. Então, tá uma coisa muito estranha essa ação que está sendo colocada, mas de qualquer forma, isso aí acaba também, talvez com o risco moral que foi levando aos menos informados até um sentimento maior de intranquilidade ou de credibilidade, e as pessoas acabam migrando para uma renda fixa, por exemplo. E assim nós chegamos aqui no Estadão e Investidora, onde temos uma reportagem assinada por Luísa Lanza, e ela é do dia de ontem, dia 17. E veja que nessa reportagem é porque o Brasil tem a pior bolsa do mundo. O risco, Brasil afasta gringos. Será que seria o risco moral, esse risco?
É curioso, né, de nós vermos como, do ponto de vista do governo, as coisas se comportam. Bom, mas aí, o que acontece? Aqui tem a Bolsa Argentina, que desde o início do ano até maio, ela cresceu 61,5%, mas a Argentina estava no buraco e até é natural que tenha esse crescimento acima da média. Mas veja que na Colômbia aqui está 16,46%, no Peru 15,37%, a Nasdaq 11,48%, bem aqui embaixo, SP500 10,64%, e o Brasil, aqui só tem um detalhe, né? E está aqui na rabeta, ó, com 15,96% de perda. Mas a gente viu que deu 9%. Então aqui está falando em rentabilidade, eu precisaria me aprofundar melhor por que está dando essa divergência. Mas mesmo que desse 9%, também nesse contexto aí, 9%, né, de perda, nesse contexto aí também teria sido a pior bolsa do momento. E aí vai reportar as mesmas coisas. Enquanto o Risco Brasil levou o Ibovespa para mais um desempenho negativo em maio, que é onde ele atribui o problema, né, que está... Risco Brasil aqui, ele está falando da desancoragem fiscal e o retorno de uma possibilidade de inflação, o que possibilita, entre hoje e amanhã, por exemplo, inclusive, ou que os juros sejam mantidos, ou caia muito pouco, ali 0,25%, e talvez até numa hipótese mais remota, que esses juros acabem aumentando, o que eu duvido, porque tem muita pressão que a gente está vendo do ponto de vista político para que isso não aconteça, como é o caso daquela ação do ICL. O problema do Ibovespa em 2024, então, é como eu disse, o problema é de cunho doméstico. Está aqui, no entorno da ancoragem fiscal, e isso aqui eu não sei se foi levado em consideração, né? Mas racha na reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que chamou a atenção isso, porque parte queria abaixar meio ponto, mas venceu ali por uma decisão de Minerva, né? No caso, a decisão do presidente do Banco Central, que foi uma redução de 0,25% na última reunião. E entre hoje e amanhã, vamos ver o que pode acontecer. E agora o desfecho aqui nessa notícia da Money Times, ela é assinada por Letícia Camargo, também do dia 17, do dia de ontem. E veja aqui, decisão errada que o investidor brasileiro está tomando, levando em consideração Ibovespa, como é o caso de agora há pouco, né, abaixo dos 120 mil pontos. Eu chamo a atenção, lembrando que Money Times pertence ao BTG, sempre que aparece esse MT Labs aqui, é porque lá no final das contas eles vão oferecer algum produto para você. Então, muito cuidado quando você faz a leitura dessas reportagens. O que eu peguei aqui de relevante, é natural que o investidor brasileiro se questione se é hora de abandonar a bolsa e migrar para patrimônio, ou melhor, migrar o seu patrimônio para ativos mais estáveis e seguros, como, por exemplo, títulos de renda fixa. O caso do CDB é um título de renda fixa. A renda fixa acaba de atingir a maior captação financeira líquida da história. Aqui está um dos motivos, não só a saída do capital estrangeiro, mas também a visão que está tendo o próprio investidor doméstico. Então veja aqui, para o pessoal da Empíricos, a Empíricos ela normalmente está vinculada com o valor econômico que é pertencente ao grupo Globo, mas de vez em quando eles tiram alguma coisa e acabam caindo aqui quando há alguma concordância. Lembrando então, né, a Money Times é do BTG. O investidor brasileiro está tomando uma decisão errada. Segundo esse analista aí, neste momento, ele está saindo da bolsa com o Ibovespa abaixo dos 120 mil pontos, indo para a renda fixa. E aí faz referência aqui ao Valor Invest, lembrando que Empíricos entra lá, né, no Valor Invest, que é do valor econômico e que é do Grupo Globo. E o que ele entende é que daqui até o final do ano, os títulos de renda fixa vão ficar aqui, nesses 7%, ao passo que os ativos da renda variável têm a chance de disparar até o final do ano. Será? Não sei. Mas de tudo isso, uma coisa eu concordo. Não é hora para sair da bolsa. Os ativos, principalmente quem obedece o método aqui do canal, eles ficaram depreciados. Depois eu estava olhando ali nas compras que foram feitas, principalmente entre os meses de maio, agora junho, eu fiz bastante compras, muito acima da média. E olha que eu não cheguei nem a consumir uma parte significativa do patrimônio, da minha reserva de oportunidades, porque eu ainda acho que tem
um lastro para maior pressão. Eu não consigo acreditar que a Bolsa faça um rally até o final do ano. Pode ser que aconteça, né? Mas não é o que está me sinalizando. E o que faz com que eu pense isso não é ter essas pataquadas todas que a gente está vendo aí, que vem através do governo, vem através do Ministério Público, Tribunal de Contas. As pessoas querem dar uma forçada nos juros. Se forçarem os juros para baixo, se jogarem para baixo, lembrando que tem troca do presidente do Banco Central agora em novembro, se houver essa pressão, com certeza vai escalonar a inflação. Lembrando que o crédito fica mais baixo, as pessoas buscam o crédito, e quando o banco concede o crédito, ele, se você olhar assim, para quem ele concede, do lado lá no balanço vai gerar um ativo, e o que ele tem a receber vai gerar um passivo. O balanço fica zerado, mas só que isso aí é introdução de moeda nova. E moeda nova na economia necessariamente é mais inflação, é o que tende a acontecer, se tomarem essa medida irresponsável. Mas no Brasil, né, a gente espera de tudo, tanto que o presidente do país fala uma coisa, o ministro da Fazenda fala outra, e essas coisas muitas vezes não se encaixam, não sei se intencionalmente, não sei o que é. A ideia que passa para mim é que estão perdidos, as pessoas perdidas geram insegurança, insegurança retira investimentos, com a perda dos investimentos tem a degradação dos ativos. Só que muitos desses ativos, eles são estáveis, e, consequentemente, nós aqui no canal acabamos comprando mais. Deve ser por isso que está acontecendo essa nossa quantidade, né, até expressiva de compras. E lembrando que ainda, né, nós temos um ano eleitoral, o que pode fazer com que o governo abra ainda mais os seus cofres. Até a última pesquisa de rejeição é constrangedora. Então existe essa possibilidade, e em abrindo mais os cofres, o que acontece? Tem menos contingencionamento, ou tem contingencionamento de áreas essenciais, o que impede o crescimento. Você joga mais dinheiro dentro desse processo, do meio da nossa economia, da forma como é colocada, levanta um pouco mais a inflação, ou seja, e gera o descontrole do gasto público, porque não está equilibrado com as receitas, gerando problemas de déficit fiscal. É o que eu estou enxergando, é o que tudo está sinalizando nessa direção. Inclusive, me passa a ideia até de uma bolsa mais pressionada até o final do ano. Mas pode ser que alguma coisa diferente aconteça no meio do caminho e esses análises estejam certos, e aí, claro, né, ganhamos na valorização porque acabamos comprando mais ações nesse momento. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.